E este ano, com uma temática tão bonita, em que somos convidados por a Igreja do Brasil para vivermos o terceiro ano vocacional, que tem como tema vocação, graça e missão. E traz como lema: corações ardentes, pés a caminho. Corações ardentes, seja pés na missão. Levar a palavra de Deus, levar os princípios cristãos para aqueles que vivem na periferia existencial da vida, para aqueles que vivem distante, como ovelhas sem pastor. A messe é grande e os operários são poucos. Quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Como diz São Paulo, alguns vivem cansados de não fazer nada. Alguns vivem cansados de não fazer nada em prol do reino de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, ouvindo a liturgia de hoje, principalmente a primeira leitura, que traz-se o chamado que Deus faz a Moisés, e hoje Ele faz a cada um de nós. Hoje Ele faz todos aqueles e aquelas que, de certa forma, traz a experiência pessoal com Jesus. E certamente, quando nós somos convidados, muitos são convidados, e quase ninguém tem tempo. Eu não tenho tempo, eu não sei, eu não dou conta, diferentemente da resposta de Moisés. Moisés, que também era ocupado, porque cuidava do seu rebanho, porque cuidava dos seus afazeres. E aqui eu quero trazer presente, a pessoa a qual homenageamos nesse dia, a pessoa dos vaqueiros. Às vezes muito ocupados, mas ocupados para Deus, ocupados para a oração, olhando a quantidade de vaqueiros que tinha pela manhã, vendo os vídeos, as filmagens, belíssimas, belíssimas, como isso é bonito, mas não poderia de participar da melhor parte, que é a Eucaristia. Moisés também cuidava dos seus rebanhos, Moisés também não tinha tempo, e Deus chama Moisés: Moisés, vai para outra região, vai apacentar o meu povo, vai anunciar a palavra de Deus. Moisés deixa os seus afazeres e diz uma única resposta a Deus: aqui estou, Senhor, aqui estou. Deve ser também a nossa mesma resposta. Deus não chama os preparados, mas Ele prepara aqueles que chama. E Deus continua chamando cada um de nós, chamando cada irmão e cada irmã para anunciar a palavra de Deus, para cuidar dos seus rebanhos, mas não deixar e perder de vista de amar a Deus em primeiro lugar. Não deixar os seus afazeres, mas se organizar e tirar um tempo para Deus, para rezar mais, para participar da missão, para anunciar a palavra de Deus. Caríssimos irmãos, nós estamos vivendo o terceiro ano vocacional. Há 20 anos atrás, em 2003, celebrávamos o segundo ano vocacional. E o segundo ano vocacional trazia como tema, ou trouxe como tema, batismo, fonte de todas as vocações. Isso de fato abre um leque grande e mostra para nós que vocação não é somente ser padre para ser padre, religioso ou religiosa. Vocação é um chamado que Deus faz a cada um de nós. Vocação é o encontro de duas vontades, da vontade de Deus que chama com a vontade daquele que é chamado. O encontro dessas duas vontades, de fato, torna-se a pessoa feliz. Lembro-me que um dia, conversando com uma pessoa que de certa forma foi designada nesta cidade para assumir determinadas funções, e em oração ela sempre rezava:
Senhor, se não for da tua vontade, que não aconteça. Isso mostra para nós que a vontade de Deus deve sobressair sobre a nossa vontade. E ao mesmo tempo, se a nossa vontade não for a de Deus, não dando certo, nos conformar, porque a vontade de Deus era que não aconteça. Deus tem um projeto para nós, Deus tem uma missão para cada um de nós, e deve ser em oração que precisamos nos colocar diante de Deus. Por isso o próprio Jesus nos diz, existe duas formas de pedir a Deus para sermos atendidos. A primeira dimensão é pedir a Deus em oração. Senhor, se for da tua vontade, que aconteça. Mas se não for da tua vontade, ou seja, que seja feito a tua vontade, em oração, suplicando ao Senhor, fazer os seus pedidos. E a outra dimensão é de fato perdão. Às vezes nós pedimos algo a Deus e vivemos com o coração amargurado, e vivemos com o coração angustiado, e vivemos com o coração cheio de ódio, vivemos com o coração cheio de dores e de mágoa, e aí nós queremos que Deus atende o nosso pedido, e aí nós queremos de certa forma até mesmo forçar a vontade de Deus, e aí começamos a nos queixar, por que que Deus não me atende? Por que que esse pedido não foi atendido? Porque nós não pedimos em oração e não fomos capazes de perdoar as pessoas para depois pedir a Deus. Não fomos capazes de limpar a nossa vida, o nosso coração, para levar a Deus o nosso pedido e a nossa súplica. Batismo, fonte de todas as vocações. Vocação, meu irmão e minha irmã, que traz a realização da pessoa. Caso contrário, torna-se a pessoa frustrada, torna-se a pessoa amarga e amargurada, porque exerce algo que não é vocação. Vocês já pensaram um padre que não tem vocação? Vocês já pensaram que martírio, que angústia, de fato exercer uma missão tão sublime, quer ser sacerdote, quer ser padre, quer ministrar o sagrado e não ter vocação? Isso é doloroso, isso é tristeza, isso de certa forma torna-se a pessoa infeliz. Citei-se este exemplo para que possamos pensar naquilo que eu exerço, naquilo que eu sou, se eu faço também algo que não tem vocação. Vocês já pensaram, ou seja, um homem casado, uma mulher casada, que vive o matrimônio e que não tem vocação, não tem vocação para o matrimônio, não tem vocação para exercer tal sublime função ou missão que Deus, de certa forma, te compromete. Isso é uma infelicidade, isso é uma dor tremenda quando eu exerço que eu não tenho vocação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a vocação nos realiza, a vocação nos faz feliz, porque de fato nós estamos realizando com amor e por amor aquilo que é da vontade de Deus. Às vezes algo tão simples, às vezes algo tão humilde, mas que nos engrandece, mas que nos realiza, que nos torna feliz. Lembro-me que uma vez, nestas casas que muitas pessoas ganharam, de um senhor que morava numa casinha tão humilde, tão simples, e então ele foi sorteado para aquela casa. E quando a equipe foi até lá para dizer para ele que ele iria ganhar uma casa nova, e então ele virou para aquelas pessoas e disse que não queria sair dali, porque é naquela casinha, é naquele lugar que ele se realiza e que se encontra feliz. Olhando, meus irmãos, podemos nos perguntar: o que tem aqui que traz felicidade? O que tem aqui que te faz feliz? O mistério de Deus, por mais simples que seja, mas ali ele se sente feliz,
Ali é o melhor lugar para ele, porque ele encontra paz, porque ali está a sua família, porque ali está o seu aconchego. A realização da pessoa não está em bens materiais, mas estar em encontrar a sua verdadeira vocação, estar em realizar os dois encontros das suas vontades, o encontro com Deus, a vontade com Deus, com a sua própria vontade. Ali estar a realização da pessoa. Portanto, o batismo, fonte de todas as vocações. Vocação que é o chamado que Deus faz a cada um de nós. Vocação que Deus faz, esse chamado à vida, o dom precioso que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, que precisa ser amado. O dom precioso da vida, não somente a vida física, mas a vida espiritual, a vida psíquica, merece ser cuidado, merece ser zelado. Muitas vezes nos preocupamos com a nossa vida física, com a nossa beleza, e esquecemos de cuidar da nossa vida espiritual. E então aí nós percebemos, quando a pessoa não cuida da sua vida espiritual, torna-se presa fácil para o mal, para a força do encardido, para aquele que te conduz para a dor, para a morte, para o sofrimento. Quando você é incapaz de cuidar da tua vida espiritual, torna-se indiferente no meio da sociedade. Quantas pessoas belíssimas fisicamente, mas espiritualmente já não existe mais. Quantas pessoas belíssimas fisicamente, mas psicologicamente totalmente destruída, porque foram incapazes de cuidar da dimensão espiritual, da dimensão psíquica e da dimensão física. São as três dimensões que precisam ser cuidadas, que precisa ser amada, que torna-se esse dom precioso que Deus de fato concede a cada um de nós. Moisés foi esse que saiu do seu aconchego para atender o chamado de Deus. Aqui eu estou, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Foi a resposta de Nossa Senhora, que deve ser também a nossa resposta. Portanto, meus irmãos, que este novenário nos ajude a refletir sobre a minha vocação, sobre o chamado que Deus faz a cada um de nós, e que possamos celebrar uma festa convicto de que somos vocacionados, de que devemos exercer algo em prol do reino de Deus, e que Deus continua nos chamando, Deus continua nos conduzindo para o encontro pessoal com Ele. Se assim o fizermos, certamente todo o nosso trabalho de novena e de festa, de fato, é valioso diante de Deus. É valioso diante de Deus. Sejamos uma comunidade vocacionada, sejamos uma paróquia vocacionada, e certamente nós teremos aí uma paróquia, uma igreja missionária, capaz de anunciar a boa nova a todos os cantos de nossa diocese, de nossa cidade e de nossa paróquia. Que Deus nos ajude, que Nossa Senhora interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.